Semana passada foi a assembleia, nós não tivemos a aula. No domingo anterior, como bem lembrou o nosso irmão, pastor licenciado Estevam, nós tratamos do mediador. Nós vamos continuar nessa sequência do catecismo, ainda falando da nossa salvação. É o tema dessa manhã. Então, última aula, mediador, e hoje mais 4 perguntas que vão nos levar a aprofundar nesse estudo tão importante do Catecismo de Heidelberg. Meus irmãos, vamos orar? Curve a sua cabeça nesse instante, que o Senhor nos leve agora a esse momento tão especial de escola dominical. Nos curvamos, Senhor, agradecendo por esse culto maravilhoso, pelos louvores, pelas crianças e pela Tua palavra que foi exposta de maneira tão clara. Vamos continuar aqui, Pai, no mesmo tema e na mesma dependência do Senhor. Precisamos do Teu Espírito nos levando, trabalhando dentro de nós e nos levando aos Teus pés, para que possamos compreender esse tema tão importante para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Toma conta de cada um dos alunos, toma conta da minha vida, que possamos crescer juntos aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um público grande e um público que certamente não é homogêneo. Então, eu queria desafiar cada um, porque quando nós estudamos esses temas, da última aula de hoje e os próximos que virão, nós podemos estar simplesmente tendo um encontro, simplesmente maravilhosamente, um encontro com Jesus. É você que está vindo pelas primeiras vezes aqui na igreja, e essa lição nos leva para próximo de Jesus Cristo. É um público. O outro público é aquele que está começando já, convertido, confia em Jesus e precisa se aprofundar no estudo da palavra, também serve. E para a minha turma, com mais quilometragem, para não dizer que a gente está velho, né? Não vamos falar que estamos velhos, com mais quilometragem, que serve, aí eu vou usar uma imagem aqui do interior de São Paulo, e que eu usava lá no interior de Minas, para a gente mexer naquela terra que já vai ficando improdutiva ao longo do tempo. A gente já estudou isso tudo, você já viu diversas vezes, mais uma escola dominical sobre isso, mas de novo, meus irmãos, eu vou falar da minha experiência, e tenho certeza que é de muitos aqui. Quando a gente leva uma lição como essa aqui, uma sequência como essa, de um catecismo, domingo após domingo, é uma oportunidade maravilhosa para Deus ir lá no nosso jardim, no nosso pomar, e vai cavucando aquela terra que já está seca, sem nutrição, já foi tratada lá atrás, e vai perdendo aquele viço, né? O vigor, aquela nutrição, e nós vamos revendo temas que são fundamentais, isso vai fazendo bem para a nossa vida espiritual. Então eu quero te desafiar nessa manhã, não coloque essa aula no piloto automático, não, é um momento da gente cavucar lá a terra, mexer na terra, adubar, tratar a terra, colocar os nutrientes para que possamos ainda dar mais frutos na caminhada. Para isso que nós somos chamados. Ide e deis frutos, que nós precisamos dar frutos, mas com a terra seca a gente não consegue. Então nós vamos em frente aqui nas 4 perguntas, 4 respostas. 16, 17, 18 e 19, 4 perguntas, mas o centro dessa manhã é uma afirmação dura que eu queria que você acompanhasse aí, ó. Nada no tempo ou na eternidade, nem poder no céu, nem poder na terra, nem pessoa ou qualquer outra coisa pode frustrar ou frustrará o plano de salvação de Deus para o seu povo. A obra do Deus triuno
será consumada. Essa é uma base, esse é um fundamento que nós todos temos e que nós estamos sendo atacados nessa verdade nos dias de hoje. Por que as pessoas estão atacando isso? Porque querem nos afastar, como bem disse o pregador, o pastor Estevão. Querem nos afastar da pessoa de Cristo, do encontro com Cristo, de uma vida unida com Cristo, uma união que nós temos na raiz lá com Cristo, uma união mística que nos leva a depender, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem pode abrir lá em Gálatas 2, 19 e 20 e fazer uma leitura? Eu vou pedir para no 2,19, você vai começar lá no final do versículo 2,19. Gálatas 2, 19 e 20. No 2,19 você vai começar lá, estou crucificado. Aí você leu esse finalzinho do 19 e leu o 20. Vamos lá, meus irmãos. Quem pode fazer essa leitura para a nossa edificação na abertura dessa aula? Para a lei, a fim de viver para Deus. Agora vamos lá, firmes agora, hein? Acompanhe o irmão. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, obrigado, meu irmão, pela leitura. Meus irmãos, é aqui que nós estamos. É nessa situação, é nessa posição que nós estamos. Unidos com Cristo, e a mensagem desse mundo é de mudar esse Jesus Cristo, transformar a mensagem pura do Evangelho, a mensagem verdadeira da palavra, e nos levar a um outro contato com uma outra coisa que não é da Bíblia, é do nosso inimigo, é do nosso adversário, que quer desfigurar essa relação, de que estamos ligados, estamos crucificados com Cristo. Logo, não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Realidade espiritual tremenda, meus irmãos. Transformadora, a ideia da nossa união com Cristo, que o mundo quer apagar. O mundo quer levar Jesus para um outro lugar. Gabriel, quer nos levar para que compreendamos Jesus como um personagem, ou então como alguém que nos leva a uma vida de sacrifício, religiosidade, uma vida de algum ritual semanal, ou de vez em quando eu faço esse ritual, como se Jesus fosse, a relação com Jesus fosse essa relação de rituais. Não. O plano de salvação de Deus para o seu povo não será mudado. E todos aqueles que um dia se curvaram e reconheceram a cruz de Cristo, o sangue derramado, o sacrifício que nos aproxima, e essa relação de que estamos unidos com Cristo, meus irmãos, isso não tem jeito. Bondade e misericórdia nos perseguirão. O Senhor nos alcança e sempre estará conosco. E nós vamos caminhando, e a igreja vai caminhando como essa igreja caminha. Nós vimos aqui 30 crianças, 30 e tantas crianças, uma igreja viva, que vai se renovando, porque a palavra de Deus está aqui, que vai testemunhando, e agora vai para Jarinu testemunhar, mais uma vez levar a mensagem do Evangelho, porque é uma igreja comprometida com este plano, comprometida com a palavra. As Escrituras revelam a cada um de nós a graça de Deus, a ação graciosa de Deus, em 3 aspectos fundamentais: no governo, na providência e na salvação. E aí vamos mudar a ordem? Na salvação, na providência, na ação de Deus e no governo de Deus. A palavra de Deus, o catecismo de Heidelberg é para nos reposicionar, ou para nos manter na posição correta, de que estamos no governo porque fomos escolhidos um dia, na providência porque o Senhor nos amou, e quem nos amou foi Jesus.
Foi o Deus triuno que no seu plano eterno resolveu resgatar o Beto, pecador que não vale nada, que erra o alvo, cheio de problemas, mas foi lá e falou assim: é meu, com amor eterno me atrai. A rebeldia da humanidade nas pessoas de Adão e Eva privou a cada um do convívio direto com Deus. Lições anteriores do Catecismo de Heidelberg. Fomos privados dessa relação com Deus, porque estávamos representados lá em Adão. Estávamos lá. Pela desobediência, ele provocou a ira do Criador contra a sua mais nobre criatura, o ser humano, o homem, a mulher, e introduziu a morte na humanidade. A desobediência nos levou à morte. E aí, o centro da mensagem dessa manhã, daqui dessa escola dominical, dessa classe que estuda o domingo, sexto domingo, Jesus Cristo venceu a morte, reconciliou o perdido com o Salvador e reintroduziu a vida eterna no mundo. Vamos lá, quem lê a pergunta aí para que a gente possa focar? São 4 perguntas. Primeira pergunta vai falar Jesus, homem. Jesus, homem. Qual que é a pergunta? Quem lê, por favor? Por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Nós entendemos a questão da mediação, do papel de Cristo como mediador, mas agora a gente dá um mergulho. Todos nós, dessa manhã. Por que homem? E por que homem verdadeiro e justo? Por que não é um outro homem? Por que teve que ser esse homem, um cordeiro sem mácula? Deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Então não é um ser celestial que vai pagar o nosso pecado. É alguém com pele, osso, tendões, algum percentual de gordura, pisou no chão, sujou o pé na poeira dessa terra, foi tentado. Por que um homem? Quem pode abrir lá no texto que é, meus irmãos, todo mundo, vamos abrir, todos nós, vou abrir também. Isaías 53, de 3 a 5. Vamos lá, vamos abrir a palavra? Quem for ler, só espera um pouquinho para que todo mundo faça essa leitura, porque, meus irmãos, não temos como não valorizar, não enfatizar e dar um destaque para esse momento da lição. 53, Isaías 53, versículos 3, 4 e 5. Vamos lá, leitura, por gentileza. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Pode ler até o 5. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, obrigado, irmão. Meus irmãos, desprezado, rejeitado, ser humano, perfeito homem, que veio solucionar uma questão de como continuar essa obra eterna, dessa história de amor de Deus para com um povo escolhido, mas um povo que virou o rosto, representado em Adão e Eva. O povo virou o rosto para Deus.
e perdeu o direito do jardim, perdeu o direito da comunhão. Virou o rosto, se rebelou, e próprio Deus, por seu Filho Jesus, veio em forma de homem. Então nós temos que assim, acertar nossa cabeça, e nós já sabemos disso há muito tempo, é relembrar. Isso faz parte de um plano eterno de amor, de uma relação amorosa, de um plano que não pode falhar, porque é o plano de Deus, o projeto de Deus. Escolheu para si um povo. Nós não conseguimos compreender a totalidade dessa realidade. Um dia nós vamos entender, mas a nossa mente hoje já alcança muito disso, de pensar assim: me amou, me escolheu, eu sei quem eu sou e eu faço parte desse plano, e Jesus veio me aproximar, perfeito homem veio me aproximar. Mas vamos em frente. Deve ser homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Hebreus 7, 26 e 27. Vamos lá, palavra de Deus, todos juntos. Hebreus 7, 2 versículos. 26 e 27. Quem faz a leitura para a nossa edificação, por gentileza? Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias primeiro, por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Meus irmãos, o Cordeiro sem mácula, Cordeiro santo, inculpável, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Meus irmãos, essa mensagem, essa verdade bíblica afeta a nossa vida hoje, fevereiro de 2025. Muitas associações religiosas estão pregando uma aproximação com Deus por intermédio de uma pessoa, por intermédio de uma associação, por intermédio, aí eu coloco aspas, de uma igreja, de um grupo. Pessoas tomando o lugar de Cristo e querendo liderar um povo como se essa liderança que aproximasse esse grupo de Cristo, ou da salvação, ou da vida eterna, ou de uma vida em comunhão, a igreja em comunhão. Não, meus irmãos. Meus irmãos, não é isso. Está sendo deturpada essa mensagem hoje. Não, gente, não vamos radicalizar. As verdades eternas estão sendo combatidas nos dias de hoje. A igreja está sendo combatida. As verdades bíblicas combatidas. A pessoa de Cristo combatida. E todo mundo vai relativizando. Não precisa de sacrifício, não precisa de Cristo. O que precisa é que você seja uma pessoa boa, fraterna, que participe bem da sociedade, que contribua com a sociedade, para você sempre terá um lugar no céu. E a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27 fala: só um elo, um sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus, justo, inculpável, sem mácula, sem pecado, que pode garantir esse acesso e garantir essa condição. Não sou eu quem vive. Cristo, o Cordeiro, o inculpável, aquele que não pecou, que vive em mim.
Vamos para a pergunta... Não, eu quero fazer um destaque aqui no 16. Presta atenção aqui, ó. Um renovo de justiça. Aí, aqui que me veio a imagem de um terreno que você mexe na terra, coloca lá aqueles fertilizantes, coloca lá uma nova possibilidade. A ideia de fazer brotar quando já não existe mais esperança. Nós vivemos dias maus. Eu estou falando demais, vocês não estão falando nada. Aí tem algum problema, presbítero Vitor? Eu estou falando rápido? Eu não estou dando espaço? Meus irmãos, eu quero ouvir vocês, a classe participando junto. Um broto, algo novo, algo que renova, o renovo, Jesus, o renovo de justiça, a ideia de fazer brotar quando já não existe mais esperança. E aí, aponta, indica que o seu governo não será governo de aparências ou governo de injustiças, mas de verdadeira retidão, prometendo um futuro redentor. Só Jesus, inculpável, santo, para fazer brotar, surgir de um terreno duro, pedregoso, brota, surge a vida, um renovo de justiça. Nessa pergunta 16, algum comentário sobre o homem? Depois nós vamos falar, a gente falou de um homem verdadeiro e depois nós vamos ver perfeito Deus. Mas Jesus, homem. Está clara a ideia? Está clara a mensagem bíblica? Está clara o aprofundar nessa pergunta 16? Vamos para a pergunta 17. Quem pode fazer a leitura da pergunta aí? Falamos do Deus, do homem, agora vamos falar de Jesus, Deus. Qual que é a pergunta? O mediador deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. A 16, por que deve ser um homem justo? E agora, por que deve ser um verdadeiro Deus? Porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Vamos lá. Somente sendo verdadeiro Deus. Isaías 9, versículo 6. E o outro irmão já abre lá em Hebreus 1, versículo 3. Então, são 2 versículos aqui. Isaías 9, 6. Só um minutinho para a gente abrir lá. A palavra de Deus tem que ser lida com calma, com reverência. Não é para cumprir tabela, meus irmãos. Olha aqui, Isaías 9, 6. Quem pode fazer a leitura? Por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus irmãos, não tem condição de um homem, de uma mulher, de um ser humano com as suas falhas, com as suas dores, com a sua tendência para o erro, com a sua incapacidade de honrar a Deus o tempo todo, todo o tempo. Não tem jeito, tem que ser Deus, um menino que ao mesmo tempo é conselheiro, é um Deus forte, é o Pai da eternidade, estava com Deus lá na criação, a Trindade estava junta lá na criação,
e é o príncipe da paz. E muitas vezes a gente quer, e somos também tentados a sempre lembrar de uma criancinha na manjedoura, frágil, pequenininha. Mas essa criancinha, na verdade, é a encarnação do Deus forte. Deus entre nós, perfeito homem, perfeito Deus entre nós. Deus viveu conosco aqui na terra, teve a experiência de pisar no solo terreno. Ele pode Hebreus 1:3, para não pular. Hebreus 1, versículo 3. Vamos lá, para a gente não perder a bênção. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Obrigado, presbítero. Meus irmãos, o esplendor da glória, o santo e eterno Jesus, Deus Filho, aqui. Ele, verdadeiro Deus aqui. A expressão maior do amor de Deus, mandando seu único Filho para vivenciar as dores que nós vivemos, a dor que nós sofremos. E ele continua, o catecismo continua. Somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar. Voltemos lá a Isaías 53, 4 e 11. Isaías 53, 2 versículos, 53, 4, 53, 11. Irmão ou irmã, para ler os 2 versículos, por favor. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E o 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Estão vendo de trás para frente aqui. Olha o 11. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, a minha e a sua, ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E olha o 4. O 4 fala assim: nós o considerávamos como aflito, ferido, oprimido, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Vicário, sacrifício substitutivo. Era para mim, era para você aquela cruz. E naquele momento da cruz, do sofrimento, da dor, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. E o catecismo continua na resposta à pergunta 17. Como homem, ele pode suportar como homem o peso da ira. Deus, verdadeiro homem, ele levou sobre si o peso da ira de Deus, que, sendo justo, puro, santo e tremendo, não pode conviver com o pecado. Como solucionar isso? Eu quero me relacionar com um povo que seja um povo santo, mas esse povo é pecador. Como é que eu vou me relacionar com um povo que está com o rosto virado contra mim? Eu vou ter uma relação com a pessoa que não está olhando para mim? Olhou para o outro lado, não quer olhar para mim?
como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Jesus experimentou peso da ira. Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Zelo, amor eterno, o Deus imutável, o Deus que resolveu amar um povo, resolveu chamar um povo, resolveu se relacionar com um povo escolhido, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. Meu e é meu, mas o peso da ira caía sobre esse povo, a ira, o pecado, o povo estava afastado de Deus, o povo virou o rosto contra Deus, somente Deus vindo aqui para resolver. E o próprio Filho, perfeito Deus, veio conquistar e restituir para nós a justiça, restituir para nós a vida, restituir para nós a relação com Deus, restituir para nós a comunhão com o Pai. Ainda Isaías, voltando a Isaías 54:8, não vai dar para ler todos, porque senão a gente não dá tempo. Isaías 54, versículo 8. Quem lê, por gentileza? No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Então, aquele que não podia olhar para nós por causa do nosso pecado, mas com amor eterno Ele nos amou. Ele compadeceu-se, teve compaixão de mim e de você, diz o Senhor. O Redentor, Cristo Jesus, o Redentor. Eu sei que todo mundo sabe a definição de redenção, mas fiz questão de trazer novamente para cada um de nós nessa manhã. A palavra grega redenção é derivada do verbo que significa libertar mediante o recebimento de um resgate. Cristo Jesus, o resgatador, o redentor, o que pagou o preço da sua própria vida. E nós, como povo redimido, podemos andar de cabeça erguida. Não tem mérito nenhum meu. Não tenho condição de nada, de garantir nada. Eu, Luiz Roberto, diante de Deus, não tenho condição de garantir essa relação, mas alguém pagou o preço, alguém me resgatou com a sua própria vida. E aí vem a pergunta 18, mas quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, homem verdadeiro e justo? Agora, vimos Jesus homem, mediador Deus. A pergunta 18, olha como é a sequência do catecismo, vai nos levando a consolidar conceitos fundamentais para a vida do cristão. Agora ele une. Quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem e um homem justo? Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que nos foi dado para completa salvação e justiça. Nós não vamos ter tempo de ler todos, mas vamos ver Gálatas 4:4, por gentileza. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
e nós podemos chamá-lo de Pai. Nós temos uma relação direta com Jesus, que nasceu de mulher, sendo verdadeiramente Deus. Filipenses 2:7, vamos lembrar? Filipenses 2:7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Perfeito Deus, forma de servo, figura humana. Sentiu na pele, vivenciou a dureza desse mundo, sendo Deus da Trindade, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2, versículo 5, continuando essa ideia de verdadeiro Deus e homem justo, verdadeiro homem e um homem justo. 1 Timóteo 2:5, por favor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Obrigado, irmão. Não, lê de novo, meu irmão, lê de novo. Merece, gente. Para pensar se não é o resumo da aula de hoje. Vamos esquecer tudo, mas esse versículo nós vamos decorar e vamos lembrar. Por favor, meu irmão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Podemos ir embora. Acabou. Essa é a verdade bíblica. É isso que está sendo deturpado nos dias de hoje, meus irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. A igreja caminha por causa dessa verdade. Essa igreja é vitoriosa porque ama essa verdade. Essa igreja caminha em testemunho em Jundiaí e região porque leva essa verdade nas suas decisões. Que bênção a assembleia de domingo passado, ouvir o testemunho do nosso irmão tesoureiro, ouvir o que Deus tem feito, relato do que Deus tem feito aqui. Não é porque nós somos bons, somos legais e somos trabalhadores, é porque a boa mão do Senhor conduz essa igreja dentro dessa realidade espiritual. Isso aquece meu coração, meus irmãos. Eu tenho certeza que aquece o seu coração também. Há um sentido para tudo isso que nós vivemos como igreja. É essa relação aqui. Perfeito Deus, perfeito homem. E para terminar aqui a resposta de quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? 2 Coríntios 5:21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Quem faz a leitura, por favor? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o renovo da justiça. É o broto que nasce de uma terra seca, infértil, improdutiva, não poderia nascer nada de bom nessa terra. Mas o broto da justiça, o renovo, Cristo vem e transforma essa realidade de derrota, essa realidade de separação, essa realidade de dor, de miséria, que nós já estudamos a miséria aqui anteriormente no Catecismo de Heidelberg, e nos leva para uma outra situação. Bênção demais, meus irmãos. E a última eu gosto sempre de frisar, o justo pelos injustos. Antes da conversão, vou falar de mim. Eu era um transgressor separado de Deus,
longe de... Nasci no lar evangélico, meu pai e minha mãe da igreja presbiteriana, mas eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Frequentei a escola dominical quando criança, e dos 12 aos 18 anos, eu não tive longe, distante, não fiz nenhuma loucura, mas dos 12 aos 18, não fui um adolescente que tinha uma vida de amor e compromisso com Jesus, apesar do testemunho dos meus pais. Mas aos 18 anos, eu entendi a realidade do justo pelos injustos. E eu entendi que eu era um transgressor, separado dessa realidade espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos em inimizade com Deus, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aí vem um alerta, um recado claro. Eu não diria um puxão de orelhas, porque não é nesse contexto de puxar orelhas, mas é um grande alerta da palavra de Deus. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E a quarta pergunta dessa manhã: como você sabe disso? Há 462 anos atrás, esse catecismo foi escrito. Uma realidade única na história ali daquela região, onde hoje é a Alemanha, ali na cidade de Heidelberg. Um líder político, influenciado por sua esposa, que era uma serva de Deus, se converte, entende essa realidade espiritual do perfeito Deus, do perfeito homem, do sacrifício vicário substitutivo de Jesus, e resolve alterar a vida dos seus súditos, do seu povo que ficava ao redor, e falou assim: eu vou levar a Bíblia para esse povo. Momento único. Chama 2 autores e fala: vamos escrever um catecismo para que as crianças possam ser lembradas dessa realidade espiritual que nos alcança. E a esposa dele orando por ele, e eles vêm e vão reafirmando ponto por ponto, e 462 anos nós estamos novamente reafirmando essa realidade espiritual. Isso aquece o nosso coração, isso enche o nosso coração de esperança. A igreja caminha, a igreja vitoriosa caminha. A crise está instalada, os dias são maus, mas a igreja caminha. O povo de Deus vai em frente. Por que nós sabemos tudo isso? Pelo santo evangelho que o próprio Deus de início revelou no paraíso. Vê lá Gênesis 3,15. Quem lê? Para nossa edificação, Gênesis 3,15. Lá no paraíso já houve uma revelação, já houve uma apresentação dessa realidade. Por que sabemos? Como é que nós sabemos disso tudo? Quem lê, por gentileza? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Separação, ruptura, perda do privilégio, relação rompida, derrota. Estávamos lá e viramos o rosto. Não quero você, não quero relação com o Senhor. Estou fora. Gênesis, 3º capítulo do livro das primícias, já relata essa realidade que nós estamos estudando hoje. Depois, mandou anunciá-la pelos santos patriarcas. Gênesis 26, 4. A história andou, 26, 4. Gênesis, palavra de Deus. Quem lê para a nossa edificação? Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus
e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Oh, meu Deus! Meus irmãos, lá atrás isso estava anunciado. Olha quanta estrela aqui, ó. Não dá para contar. Hoje, lá em Moçambique, teve culto, ou vai ter, não sei como é que é o fuso horário. Lá em Praga, teve a igreja reunida. Até em Buenos Aires teve, até os argentinos, os nossos irmãos argentinos, cultuando a Deus. Meus irmãos, a mensagem, o amor de Deus, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Um anúncio lá dos santos patriarcas e o anúncio também dos profetas, Jeremias 31. Anúncio dos profetas. Como é que nós sabemos disso? Jeremias 31, 2 versículos, 31, 32 e 33. Por favor. Quem lê? O anúncio dos profetas. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Bênção, bênção, bênção sem medida, meus irmãos. O anúncio do profeta. Lhes inscrevereis na mente e no coração, a palavra de Deus no nosso coração. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse é o nosso posicionamento, a nossa resposta para esse mundo maluco, em crise, cheio de dúvidas, cheio de dores, repleto de incertezas, batendo cabeça, um correndo para lá, um para cá, e todo mundo querendo dar uma mensagem. A mensagem está aqui. Com amor eterno eu te atraí. Eu quero escrever na tua mente, no teu coração, essa palavra de esperança, essa relação, dessa união de cada um de nós com Cristo. Encontrei um grande amigo. Relação, a pessoa de Cristo conosco. Essa mensagem que nós vamos levar para Jarinu, estamos levando para Jundiaí, via internet para o mundo todo, no nosso testemunho diário, lá no trabalho, lá na família, lá no seu bairro, no meu bairro. No mundo em crise, vou lembrar quem conhece, poucos aqui conhecem, mas quem já foi em Belo Horizonte, a Praça Central, hoje bem deteriorada, mas chama Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Centro da cidade, primeira igreja batista. Eu cresci, porque eu ia para a faculdade, passava na porta lá, Cristo, a única esperança. Toda manhã eu lia aquilo lá, Cristo, a única esperança. É o nosso anúncio, é o nosso recado. Como você sabe disso? E de antemão o representou através dos sacrifícios e das cerimônias do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 10, 2 versículos, versículo 1 e versículo 7. Sacrifícios e cerimônias do Antigo Testamento. Hebreus 10, 1 e 7. Quem lê, por favor, esses 2 versículos? Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas,
nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente lhes oferecem. Agora o 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, nos lembrando da lei, como isso era representado em imagens, em rituais que anunciavam essa realidade espiritual que hoje nós vivemos em Cristo Jesus. Eu não preciso matar um bode, não preciso derramar sangue de animal, porque um cordeiro sem mácula já sangrou em meu lugar, em seu lugar. Finalmente, o cumpriu por seu único filho. Vamos voltar aonde? Gálatas capítulo 4. Vamos lá, todo mundo? Deixa eu abrir também. Vamos juntos lá, Gálatas 4. Vamos esperar todo mundo abrir para a gente ler esse texto fundamental aqui. 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. E o 6. Vamos ler o 6 também, meu irmão. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Papai. Meu querido Pai. Verdade transformadora, verdade que aquece os nossos corações, verdade que dá sentido a estarmos reunidos como igreja, como povo, que dá sentido ao meu ministério, ao seu ministério, lá no dia a dia, por onde a gente quer que a gente caminhe. Tendo recebido os nomes dos eleitos pelo Pai, Jesus veio a este mundo para adquirir a salvação deles. Perfeito Deus, perfeito homem. Portanto, a palavra de Deus afirma em Romanos 5,18, fechando a aula, encerrando essas 4 perguntas, esse aprofundamento, vimos o mediador e vimos o mediador que é perfeito Deus e perfeito homem. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida, que produz vida, que nos leva da morte para a vida. É dom de Deus. Só nos resta como povo, nação santa, Igreja Presbiteriana de Jundiaí, nos curvarmos. Vamos falar todos juntos? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso.